E aí pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma questão. Hoje eu vou trazer uma questão de termodinâmica. É uma questão um pouquinho diferente, né, de ciclos térmicos, né, máquinas térmicas. É uma questão também do Instituto Tecnológico da Índia, tá bom? Então vamos lá. Um gás ideal passa por um processo circular mostrado no diagrama pressão por volume. Qual a eficiência de um ciclo de Carnot operando entre as temperaturas mais altas e mais baixas do gás nesse ciclo circular? Então vamos lá. A gente sabe que o ciclo de Carnot, o rendimento de Carnot, né, a eficiência, ela é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Né? Isso é o básico do ciclo de Carnot. Qual que é o único problema que a gente está tendo aqui agora? A gente precisa achar as temperaturas máximas e mínimas, né, para poder fazer esse cálculo. Nesse caso, a gente tem aqui uma circunferência, né, e a gente sabe que pressão vezes volume dividido pela temperatura, né, é uma constante, né, a lei dos gases ideais, né, então pressão vezes volume sobre temperatura é sempre constante. Então, nesse caso, a gente pode dizer que a pressão vezes o volume sobre uma constante qualquer é a temperatura. Então, para a gente ter a temperatura máxima, a gente precisa que o produto P multiplicado por V seja máximo, e para a temperatura mínima, o produto PV tem que ser mínimo, né? Já que o K é sempre constante, né? Esse valor constante. Então, a gente precisa, na verdade, qual que é a ideia da questão? Tem que achar essas temperaturas, então a gente vai ter que procurar na circunferência qual que é o ponto de valor máximo e de valor mínimo, beleza? Então eu vou tentar trazer essa situação primeiro para uma visualização mais interessante, eu vou pôr no GeoGebra, mas posteriormente a gente vai fazer a questão. Eu resolvi ela de uma maneira mais similar à geometria analítica, mas pode fazer pela geometria plana, vai funcionar da mesma forma, tá bom? E vou utilizar o GeoGebra para tentar ficar mais clara essa visualização. Bom pessoal, estou aqui no GeoGebra, tá? Eu estou com uma circunferência idêntica à circunferência proposta pela questão, tá? A gente vai depois resolver isso analiticamente, mas essa circunferência vai ter centro 2, né? E o raio dela vai ser 1, tá bom? Quando a gente vai achar o produto PV máximo e PV mínimo, né? A gente precisa escolher um ponto da circunferência em que a minha pressão seja a maior possível, só que o volume não pode ser tão baixo. Então vou dar um exemplo, esse ponto aqui de cima, eu vou usar aqui a ferramenta de ponto. Esse ponto aqui de cima da circunferência, ele está com o eixo Y, vou pegar 2 pontos, né? Esse ponto A, ele no eixo Y, ele é o mais alto possível, né? Então, fazendo a analogia ao nosso diagrama lá, a gente tem a pressão máxima tá aqui em cima. Mas o meu volume não é máximo. Meu volume máximo é aqui, nesse ponto aqui da direita. Certo? Então a gente pode... o volume poderia se confundir e achar que aqui é o ponto máximo, mas aqui a pressão é máxima, mas o volume não é. O volume máximo é no ponto C. Só que aí a pressão não é máxima. A gente precisa achar exatamente a interseção entre essas regiões, né? Aqui é pressão máxima, aqui é volume máximo. Para a gente ter o produto PV máximo, a gente precisa necessariamente passar exatamente no centro, né, desse arco, que é esse arco que tem a pressão máxima e o volume máximo. Mesma coisa para o mínimo, a gente precisa passar aqui nessa interseção entre o arco, a gente pode chamar esse centro da circunferência de O, né, o arco OD e o OB, a gente precisa passar bem no meio. Pela geometria plana, né, você teria que, se a gente colocar uma reta, por exemplo, né, y igual a 2, esse ângulo aqui, entre as duas retas, ele necessariamente é de 45 graus, tá bom? E aí daria para fazer por geometria plana. Eu vou trazer uma análise por geometria analítica, mas você vai chegar na mesma resposta, porque a geometria analítica ela já permite você descobrir os pontos de forma mais fácil, mas pode fazer por geometria plana. Então, basicamente, a ideia é essa, a gente precisa achar esse ponto aqui da interseção, né, dessa reta aqui, que é a reta y igual a x, né, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Você precisa achar essa reta e a interseção dela com a circunferência. Basicamente isso você vai ter que achar, tudo bem? Bom pessoal, estou aqui com a nossa questão. Então, como eu falei, a gente precisa achar esse ponto aqui e esse ponto aqui, né, pela geometria analítica.
A gente sabe que a nossa circunferência ela vai ser centro em 2V0 e 2P0, né? Porque se aqui é 3 e aqui é V0, o centro está bem no ponto médio, que vai ser no 2V0 e no 2P0. O meu raio, se eu ver, de 2V0 para V0 é V0. Só que de 3P0 para 2P0 é P0. Então o meu raio ele é P0, mas ele também é V0. Então P0 é igual a V0. Eu preciso dessa relação aqui. Meu raio vai ser V0 ou P0. Eu posso escolher qualquer um dos dois. Então para montar a equação dessa circunferência, eu vou ter uma circunferência da forma x menos 2V0 ao quadrado mais y menos 2P0 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado. E daí, qual que é o problema? Eu tenho que fazer interseção com essa reta aqui, né? Essa reta, a gente sabe que é a reta y igual a x, mas se você for fazer, você pode tirar o coeficiente angular, você vai descobrir que o coeficiente angular dela vai ser P0 sobre V0. A minha reta, se você montar, vai ficar y igual a P0 sobre V0 vezes x, né? Que tá aqui. Só que P0 sobre V0 é igual a 1, né? Porque P0 é igual a V0. Então, y é igual a x, é essa reta aqui. Então eu vou substituir na equação da nossa circunferência, eu vou pôr y igual a x. Fazendo isso, a gente vai chegar em 2x menos 2v0 ao quadrado é igual a v0 ao quadrado. Aí você vai tirar a raiz, né? E a gente vai ficar com uma equação modular, da forma v0 sobre raiz de 2 é igual a x menos 2v0. Resolvendo, a gente pode achar que x é igual a v0, 4 mais raiz de 2 sobre 2, né? Aqui eu fiz as simplificações. Ou, né, se você adotar o sinal negativo, x é igual a 2v0 menos raiz de 2 sobre 2v0, que vai ficar v0, 4 menos raiz de 2 sobre 2. Por que são dois pontos? Ora, porque você vai ter uma interseção aqui e uma interseção aqui. São os dois pontos que a gente queria. Só que o ponto 2, né, como é 4 menos raiz de 2, então ele vai ser esse ponto de mínimo. O 4 mais raiz de 2 vai ser esse ponto de máximo. Tudo bem? Agora, lembra daquilo que eu falei, né? P0, V0 sobre TF é constante. Então, né, pressão inicial vezes volume inicial vezes temperatura inicial, eu posso igualar com a pressão final, temperatura final e volume final. Aqui eu preciso pôr VI, né? Aqui foi um erro meu. Se a gente passar o TF para o outro lado, a gente vai ficar aqui TF sobre TQ. Por que eu quero TF sobre TQ? Porque o ciclo de Carnot, o rendimento depende de TF sobre TQ. Então se a gente acha TF sobre TQ, a gente já tem o rendimento do ciclo. TF sobre TQ vai ser P0V0 sobre PI/TI, né? E P0V0 a gente pode ver aqui, né? Vai ficar, eu vou substituir, né? O meu P0, ele é V0, 4 menos raiz de 2 sobre 2. E o meu V0 é 4 menos raiz de 2 sobre 2. Isso por quê? Porque se o meu x é isso aqui, como x é igual a y, meu y também vai ser isso daqui. Então, na verdade, vai ficar o P0, o V0, o PI e o TI, o VI, né? Que é VI também, eu cometi outro erro. VI, eles vão ser iguais entre si, né? Então, se o meu V0 é V0, 4 menos raiz de 2 sobre 2, o meu P0 é V0, 4 menos raiz de 2 sobre 2, certo? A gente vai simplificar esses V0s aqui, né? E vai ficar TF sobre TQ é igual a 4 menos raiz de 2 ao quadrado sobre 4 mais raiz de 2 ao quadrado. Eu vou desenvolver isso daqui porque na questão ele quer um valor numérico. E aí você poderia só substituir a raiz aqui por 1,4 na raiz de 2 e você acharia o resultado. Eu só estou tentando desenvolver para tentar fazer de alguma forma que não precise usar tanto a raiz e a raiz só uma vez. Mas poderia já resolver aqui, não ficaria difícil não, tá bom? Eu resolvi, a gente vai ficar, né, com um resultado aproximado de 113 menos 72 raiz de 2 sobre 49. Vai dar mais ou menos 0,228. E isso é o nosso, como a gente sabe, TF sobre TQ. Então, o rendimento de Carnot é 1 menos TF sobre TQ, que é 1 menos 0,228, que dá mais ou menos 0,772, né? Porque eu estou aproximando aqui. Então, o meu rendimento de Carnot é aproximadamente 77,2%. Ou seja, nesse ciclo térmico que a gente está trabalhando, o rendimento de Carnot, que é o maior rendimento possível, a maior eficiência possível, porque a gente sabe pela segunda lei da termodinâmica que não tem como você ter um processo com 100% de eficiência, a gente sabe então por essa nossa análise que o máximo de eficiência que esse ciclo circular pode ter é de 77,2%. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado da questão. É uma questão aí diferente, né? Que une algumas coisas de geometria e tal com as análises de ciclo térmico, né?
Achei uma questão interessante, não é tão comum a gente ver ciclos térmicos circulares, né? É uma coisa diferente, mas não é uma questão super difícil, ela só precisa que você lembre bem os conceitos de geometria e analise bem as questões físicas. É uma questão muito interessante, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Obrigado e um abraço.